Ana teve uma fé inabalável. Então diga: sinceridade, fé inabalável. Quando tudo dizia não, quando o ventre dizia não, quando os médicos diziam não, ela continuava dizendo sim. Ana simplesmente creu, e ela fez de Deus a sua esperança, o seu escudo, a sua fortaleza, a sua rocha forte. Ela escolheu esperar nele, e ela teve a sua resposta. Ela foi recompensada por Deus, pela sua confiança. Então não permita que nenhum fator externo, nenhuma pressão, nenhuma cobrança, nenhuma informação contrária, estranha à fé, venha te influenciar. Permaneça na sua posição, e o tempo vai contar a tua história, como contou a história de Ana. O tempo vai contar como Deus recompensa a fé de quem crê. Que mais que a gente encontra aqui? Perseverança na oração. Ela está lá no templo orando, demorando-se ela a orar perante o Senhor, verso 12, não era uma oração rápida e qualquer, demorando-se, ela gastava tempo orando. E deixa eu te dizer algo importante aqui, há dois tipos de cristãos, os que oram e os que pedem oração. Qual dos dois você é? Ou você é o que ora, ou que você pede oração para os outros. Os que vivem pedindo oração, mas não desenvolveram o hábito de orar e buscar Deus por si mesmo, são cristãos rasos. Eles não possuem raiz, eles são imaturos. Os anos passam, eles não demonstram nenhum sinal de maturidade, de crescimento espiritual. Estão sempre oscilando, estão sempre fracos, questionando tudo, questionando todos. Não há convicção, não há perspectiva. Estão sempre tropeçando, caindo, e muitas vezes caindo em pecado. Suas experiências com Deus se limitam àquilo que eles vivem no culto. Eles não têm experiências pessoais fora do culto. Não conhecem a Deus, têm apenas informações sobre Ele. Agora, aqueles que aprendem a orar, aqueles que oram de verdade, aqueles que procuram por Deus, são profundos na sua relação. Sua relação com Deus é verdadeira. Eles nunca cogitam abandonar a fé ou abandonar o ministério. Isso não cabe no vocabulário destes. Eles andam por visão, não por aquilo que vem. Eles conhecem o Deus que eles servem, eles sabem como esse Deus age. Em dias bons ou em dias ruins, eles estão na presença de Deus. Em tudo que eles vivem, eles dão graças, porque eles sabem que no final todas as coisas terão colaborado para o bem daqueles que amam a Deus. Eles confiam na sua palavra. Esses, os que oram, os que buscam, são fiéis, são leais, não desistem nunca, e eles são recompensados pela fé que demonstram. Então invista em sua vida de oração, porque mais coisas vão acontecer com você orando do que com você murmurando. Mais coisas podem acontecer de forma sobrenatural quando você ora, do que quando você faz algo. Pela fé em oração, você vai estar gerando, seu ventre vai estar gerando a ação de Deus em resposta à sua oração, à sua petição. Deus virá e atenderá a sua demanda. Escolhe alguém bonito do seu lado para mim, por favor. Bonitinho, alguém bonitinho. Muito bem, diz para ele: você é bonitinho. O que é bonitinho? É um feio, né? Arrumadinho. Então diz assim: você é uma pessoa linda, porque eu vejo Jesus em você, e Jesus é lindo. Diz assim para ele: faz o teste, para de murmurar, para de reclamar, começa a orar. O que mais que a gente vê em Ana, amados? Eu estou falando a pessoas aqui que têm todo o potencial e toda a chance de viver na sua história uma transição séria, de ser incluído no que Deus está fazendo nessa geração, amém? Tem que haver um posicionamento, tem que haver uma leitura mais clara do teu propósito nessa terra. Eu não sei quantos anos eu vou viver, mas minha vida vai ter sentido, minha vida vai ter significado.
Eu não vou atravessar a minha vida desse jeito. Eu quero viver algo sobrenatural. Eu quero cumprir o meu propósito. Então preste atenção. O que mais a gente vê em Ana? Desprendimento, doação. Ela tinha os motivos certos quando ela ora. Por maior que fosse a vontade de se vingar da Penina, ela não contaminou o coração com esse tipo de sentimento. Ela desejou que a sua resposta de oração glorificasse a Deus. Deus, se o Senhor me der, eu te devolvo. Eu só quero glorificar o teu nome. Não tinha egoísmo dentro dela. O filho que ela tanto desejava, ela devolveu para Deus. Ele morou no templo junto com Eli, o sacerdote. Ela cumpriu a parte dela da aliança, a parte dela na oração. Ela não estava preocupada em saciar o seu ego, a vaidade, e mostrar para a sociedade que Deus era com ela. Ela queria glorificar a Deus, e aquilo que ela mais tinha de precioso, ela entregou para Deus. Presta atenção nisso. Ela amamentou Samuel. Você que é mãe sabe o que isso significa. Ele foi amado por ela ao extremo, só que na hora de entregar, ela entregou, porque ele pertencia a Deus. Conclusão: essa história, igreja, termina com Ana gerando não apenas um filho. Não era só um filho, mas era Samuel, o profeta mais importante na história de Israel. Não era só um filho, mas era um dos mais importantes profetas do Antigo Testamento. Você não sabe o que a tua petição está gerando. Você não sabe o que a tua fé vai gerar. Você não sabe aquilo que Deus colocou no teu coração. Você não sabe o que vai acontecer quando você crer nisso e der passos em direção a Deus. Você não sabe quem você vai ser daqui 5 anos, 10 anos. Você não sabe o que Deus vai estar fazendo. Você não sabe como Ele vai estar te usando. Você não tem ideia do que você está gerando com a tua semente, com a tua fé. Deus está me dizendo que Ele não te chamou apenas para edificar o prédio. Deus está me mostrando você pregando naquele prédio, e Ele está mandando você se preparar para isso. Ele não está dizendo que você vai ser o pastor daquela igreja, mas Ele está dizendo que você vai pregar também naquela igreja, e que Ele vai te usar como um pregador do Evangelho. Essa é uma palavra profética que Ele está te dando, para confirmar uma chamada e um fogo que Ele já colocou dentro do teu coração por aquele lugar. Mas Ele está te dizendo que Ele vai te usar como um profeta ali. Você vai ensinar pessoas, você vai pregar o Evangelho, você vai auxiliar naquela obra, não apenas com o que você está fazendo agora, mas com a pregação da palavra de Deus. E para pregar o Evangelho, você tem que conhecer o Evangelho. Para pregar a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. E essa é uma hora que o Espírito Santo está me usando nesse altar para te dizer: se prepara, busque conhecimento da palavra, busque revelação da palavra, e se prepare para aquilo que Deus vai fazer na tua vida nos próximos anos. Ana escreve um cântico. Ela está tão feliz que ela começa a adorar, e ela escreve assim: orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Aqui ela manda um recado para Penina. Aqui ela está dizendo: não multipliques as suas palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da sua boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria e Ele pesou os nossos feitos na balança. E a balança mudou. Ela continua esse texto aqui. 1 Samuel 2 conta toda a oração e o cântico que ela fez, e no cântico ela cita que a mulher que tinha muitos filhos definhou, e que aqui não tinha nada teve mais filhos, porque além de Samuel ela teve outros filhos. Sabe o que acontece com Ana? Pela posição que ela toma, ela influencia gerações de homens e mulheres tementes a Deus. O rei Davi lá na frente cita no Salmo 113 parte desse louvor que ela escreve. A mãe de Jesus, Maria, quando recebe a informação de que ia estar grávida de Jesus, ela declama
esse Magnífica lá em Lucas 11, 46 e 55, como parte do louvor e da adoração que Ana escreveu, que ela aprendeu com Ana, porque a Ana se transformou para todas as mulheres de Israel como uma mulher dedicada a Deus. Muitos foram os frutos na vida dela, porque houve fé, houve dedicação, houve esperança, independente da humilhação e da vergonha que ela tenha vivido no passado, o seu posicionamento mudou uma história, mudou a história de uma nação. Samuel se tornou o primeiro profeta de caráter preditivo, que previa futuro, e ele trouxe uma geração de bênçãos para a face da terra. Foi o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, foi o profeta que ungiu o rei Davi também. Ele é reputado como um dos maiores intercessores que Israel já teve. Jeremias fala em capítulo 15, verso 1, disse-me porém o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. Deus está dizendo, os dois maiores intercessores que eu tenho, Moisés e Samuel. Samuel é honrado a esse nível, nesse ponto aqui, e ela ainda tem 5 outros filhos, que se tornam adoradores na terra. Por quê? Porque ela não se deixou vencer pela vergonha e pela humilhação, e um dia ela escolheu que a sua história não seria uma história contada dessa forma, mas haveria uma transição, e ela arranca uma resposta de Deus quando ela se humilha diante do altar. E você tem hoje a condição de Ana, você tem hoje a condição de entrar na presença de Deus, apresentar a Ele as tuas orações e ver a tua sorte mudada, a tua vida mudada. Eu não sei em que áreas você precisa de mudança, mas Deus conhece as tuas necessidades, e Ele não vai responder a essas necessidades, mas Ele vai responder à tua fé e ao teu posicionamento. E o teu posicionamento pode salvar a tua casa, pode mudar a tua família, pode salvar os teus amados, pode mudar a tua história financeira. O teu posicionamento diante de Deus pode fazer por você muito mais do que você sonha ou imagina. Deus procura homens e mulheres que tenham esse tipo de atitude. Não importa a vergonha e a humilhação que eu esteja sofrendo agora, eu sei que há um amanhã para mim, eu sei que há um destino, eu sei que há um futuro. É nisso que eu creio e é por isso que eu vou agir. Todas as minhas decisões estão pautadas na fé que eu tenho nas promessas de Deus. Eu tenho uma esposa que eu amo profundamente, que hoje é uma mulher que tem não só o meu amor, o meu carinho, o meu coração, o meu respeito, mas tem o mesmo dos seus filhos, da sua família, de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que fazem parte do reino de Deus. Ela tem sonhos no coração dela de infância, que Deus está cumprindo agora. Ela vive coisas hoje que talvez ela nunca tenha mais imaginado viver, e ela vai continuar vivendo, porque ela está vivendo a fase da dupla honra. A porção dela hoje é dupla, e para cada dia de vergonha e humilhação que ela viveu, a porção dela hoje é dupla. Por quê? Porque um dia, com 19 anos, ela se viu divorciada, abandonada, com um filho, lutando para sair das drogas, sofrendo todo tipo de humilhação, de preconceito. Foi parar numa casa de recuperação evangélica, se converteu, ouviu essa palavra e tomou uma posição: minha história não vai ser uma história de uma pessoa humilhada e derrotada e fracassada. A minha história será transformada pelo poder que existe nessa palavra e nesse evangelho. De tudo que minha mãe fez por nós, e de toda a admiração que eu tenho por ela e por todas as lições que ela me ensinou, o que eu tenho de maior gratidão a Deus e a ela, foi um dia ela ter se posicionado como Ana, porque hoje ela tem o amor dos filhos, físicos e espirituais, que são muitos. Ela tem a consideração
de uma igreja numa nação, ela tem o respeito de muitas pessoas, por aquilo que Deus faz na vida da sua família, mas isso poderia ter sido roubado por Satanás, porque há muitos anos atrás na nossa história, quando meu pai não era convertido, ela se viu sendo traída porque ele estava em adultério, ela teve que sair de casa, ela sofreu humilhações, ela passou vergonha, porque ele ficou cego, não teve nenhum respeito, nenhuma consideração por ela. E certo dia nossa família se reuniu, e ela estava por um fio, e ela disse: eu vou desistir, eu vou me divorciar. E nessa reunião eu fiz um pedido a ela. Eu falei: mãe, vamos crer, porque eu prego um evangelho vivo, e se esse evangelho não funcionar dentro da nossa casa, ele vai funcionar onde? Vamos pelo menos fazer uma oração como Ana, vamos entrar na presença e fazer a nossa oração. Era uma situação caótica, que parecia irreversível, mas eu sou grato a Deus e serei eternamente, porque ela escolheu naquela noite a fé, e mesmo com toda a dor, toda a humilhação e toda a vergonha que ela sentia, ela resolveu crer. Sabe qual foi o resultado disso? Ele teve um sonho que um anjo aparecia para ele, mandava ele voltar para casa e para a família dele se arrepender dos pecados dele. Ele voltou para casa, ele começou a frequentar os cultos. Nós estávamos começando a igreja Bola de Neve em 1999. Cada culto que ele ia, Deus falava com ele. Um dia Deus mostrou uma pessoa que tinha ido numa cartomante, e eu vi que ele começou a suar frio e ficou branco. No outro dia, conversando com a minha vizinha caguetou. Falei: levei teu pai na minha cartomante. Era ele, estava recebendo uma palavra, ele suava, ficava branco. E Deus tocou o coração dele. E se não fosse a escolha que ela fez por fé, ele não teria sido salvo. O destino dele teria sido o inferno. Pela decisão que ela teve, ele foi salvo. 2 anos depois ele estava se batizando. Ele viveu 10 anos para Deus. E pelo posicionamento dela, ela salvou o marido com essa escolha que ela fez. Ele está hoje no céu e nós vamos nos encontrar na glória quando nós formos arrebatados como igreja. Você pode salvar a tua família crendo pela fé. Você pode salvar a tua casa crendo pela fé.